Agora chegou a hora de nós vermos os títulos privados bancários. Como o próprio nome sugere, são títulos emitidos por instituições financeiras, principalmente os bancos, para captar recursos. São 3 os títulos que o nosso programa nos cobra. O CDB, o Certificado de Depósito Bancário, que é o mais comum deles. O DPGE, que é o Depósito a Prazo com Garantia Especial, que nós vamos ver que é muito parecido com o CDB. A única peculiaridade dele é que ele vai ter uma garantia especial. O FGC vai fornecer ao DPGE uma garantia especial, um valor bem mais alto. E por fim, a gente vai ver a letra financeira. A letra financeira, diferentemente do CDB e do DPGE, ela vai ser um título de dívida de fato. Quando uma instituição, quando um banco emite uma letra financeira, ele está se endividando, ele está de fato pegando dinheiro emprestado. Por isso que enquanto título de crédito, título de dívida específico, a letra financeira não vai ter a garantia do fundo garantidor de crédito. Tá, Eduardo, mas por que o investidor compraria a letra financeira? É claro, a letra financeira ela tem essa característica de dívida mais sólida, ela é um título com prazo mais longo, claro que ela vai oferecer mais risco para o investidor. É dívida, prazo mais longo, não tem a garantia da FGC, é claro que para atrair o investidor, o banco, o emissor, ele vai ter que pagar uma taxinha maior. Então aí a gente já tem algumas peculiaridades de cada um dos títulos que a gente tem que ficar lá ligado na hora da prova. O DPGE tem garantia especial. A gente vai ver que a garantia é de até 40 milhões de reais. A letra financeira não tem garantia do FGC. É um título com no mínimo 2 anos de prazo. Logo, tem que remunerar mais o investidor para conseguir captar esses recursos. Certo? Mas vamos entender isso daqui de maneira mais pormenorizada. Nós vimos lá no nosso primeiro módulo, Sistema Financeiro Nacional e Participantes do Mercado, que o banco basicamente faz o seguinte: ele capta recursos numa ponta e empresta esses recursos na outra ponta. O banco é um comerciante como qualquer outro. Compra barato, capta barato e empresta caro. Essa diferença a gente viu que a gente chama de spread bancário. Esse é o famoso spread bancário. Bacana. As 2 maneiras mais tradicionais que o banco tem de captar recursos são o famoso depósito à vista e o depósito em caderneta de poupança. Bacana, mas lembra, só pode captar depósito à vista aquela instituição que tem a carteira, exatamente isso, a carteira comercial. Logo, tem que ser um banco comercial ou um banco múltiplo com carteira comercial. Bacana. Lembra, depósito à vista, ele é muito bom para o banco, por um lado, porque tem custo zero, o banco não paga nenhum tipo de remuneração aos recursos que ele capta via depósito à vista. Mas também tem seu lado ruim. O lado ruim do depósito à vista é que ele é de livre movimentação. A qualquer momento o correntista pode ir lá na instituição e sacar os seus recursos. Logo, o banco não tem muita previsibilidade quanto àqueles recursos. Logo, quando ele vai emprestar, ele não pode emprestar por um prazo muito longo. Caderneta de poupança tem seu lado positivo porque é muito barato para a instituição financeira. A taxa de remuneração paga é muito baixa. No entanto, tem 2 pontos negativos. O mesmo ponto negativo do depósito à vista, a caderneta de poupança também é de livre movimentação, colocar livre movimentação. O que é livre movimentação? Eu posso chegar lá e sacar os meus recursos a hora que eu quiser, tanto do depósito à vista quanto da caderneta de poupança. Um outro lado que pode ser negativo ou não é que grande parte dos recursos que a instituição financeira capta via caderneta de poupança tem que financiar o segmento imobiliário. Bacana! Nós vimos que essas 2 fontes de captação têm seu lado positivo e o seu lado negativo. Mas o banco, quando ele quer alongar o seu funding, que a gente chama, a sua estrutura de captação, ele pode usar o famoso depósito a prazo.
o famoso depósito a prazo. Ih, Eduardo, começou a complicar, não. O que é um depósito a prazo? Nós vimos que tanto depósito à vista quanto caderneta de poupança são depósitos de livre movimentação. Ou seja, o cliente, quando der na veneta, ele vai lá e saca os recursos. No depósito a prazo, o banco faz a seguinte oferta ao correntista, ao investidor agora. O banco fala o seguinte, investidor, pega esses 50 mil reais que tu tem aí e deposita no banco. Então, olha só, 50 mil reais, o nosso amigo aqui vai depositar no banco. O banco promete, depois de um determinado prazo, devolver esses 50 mil reais mais uma taxinha de juros. Ah, olha só como aqui a gente já começa a ter uma outra dinâmica. Agora, o investidor ele vai ter que deixar o dinheiro no banco por um determinado prazo. Esse prazo pode ser muito curto, pode ser de um dia, pode ser de um mês, pode ser de um ano, pode ser de 10 anos, enfim. A primeira coisa que eu tenho que entender é que o prazo pelo qual esse depósito é feito pode variar. Pode ser um prazo muito curto ou muito longo. Por que para o banco é bom o depósito a prazo? Porque ele vai ter previsibilidade. Ele sabe que aqueles recursos vão ficar lá por aquele determinado período de tempo. E por que para o investidor é bom o depósito a prazo? Porque, claro, para assumir o compromisso de deixar os recursos depositados lá na instituição financeira por um prazo pré-estabelecido, ele vai cobrar uma taxinha de juros maior. Ele vai ganhar uma remuneração maior do que ele ganharia na caderneta de poupança, por exemplo, certo? É claro, o nosso investidor, ele pode até achar interessante a operação, pode concordar em fazer a operação, mas lembra, no mercado financeiro as coisas não podem ficar no fio do bigode. Eu tenho que ter um título que formalize essa operação. É aí que nasce o nosso famoso CDB. Olha só como faz todo sentido. Para formalizar essa operação, para fazer a formalização desta operação de depósito a prazo, vai ser emitido um certificado de depósito, eu vou ficar na frente, mas tu sabe o que eu estou escrevendo, bancário. Exatamente isso, olha só, um CDB é um certificado de depósito bancário. Logo, lá na prova não tem como errar. O CDB certifica que eu fiz um depósito num banco por um determinado prazo. E qual o direito que eu tenho, Eduardo, depois de fim desse prazo? Ah, depois de fim desse prazo, eu, investidor, eu, depositante, eu vou ter o direito de receber aquilo que eu depositei acrescido de uma taxinha de juros. Qual vai ser esse juros, Eduardo? A gente vai ver que a taxinha de juros paga pode ser uma taxinha pré-fixada ou uma taxinha pós-fixada. Eu tenho um CDB que paga 100% do CDI. Ou eu posso ter um CDB que paga 3% ao ano. Um CDB pré e um CDB pós-fixado. O CDB ele é um instrumento de captação bastante flexível para o banco. Flexível tanto em termos de prazo quanto em termos de rentabilidade. Eu posso ter um CDB muito curto, muito longo. Eu posso ter um CDB pré e um CDB pós. Bacana? Para o investidor, quando ele faz este depósito a prazo, ele está fazendo investimento de renda fixa ou renda variável? É claro que é renda fixa. Porque lembra, na renda fixa eu tenho duas características. Primeiro, eu sei o vencimento e segundo, eu sei a rentabilidade que eu vou ganhar. Logo, o CDB é um investimento de renda fixa, vai ser tributado como renda fixa. Nós vamos ver que o CDB, dado que ele é emitido por banco, ele oferece para o investidor como principal fonte de risco o quê? Bom, Eduardo, se eu depositei o dinheiro lá no banco, o principal risco que eu tenho é o banco quebrar, deixar de existir e eu ficar a ver navios.
Exatamente isso. Por isso que o CDB, ele vai ter a garantia do Fundo Garantidor de Crédito. Até quanto? Isso, até R$250 mil por CPF ou CNPJ contra uma mesma instituição financeira ou instituições financeiras do mesmo conglomerado. Ou seja, é só partir para o abraço. O CDB ele vai ter um vencimento, ele vai ter uma rentabilidade e deu Armagedon, deu Zika, ele tem a garantia do FGC até R$250 mil. Bacana? Só para formalizar, então, o CDB é um título de crédito escritural, ou seja, não vai existir fisicamente. E sua emissão gera a obrigação da instituição financeira emissora, conforme a gente viu, pagar o aplicador ao final de um prazo contratado, que pode ser muito curto ou muito longo, a remuneração prevista, que pode ser pré ou pós-fixada. Bacana? Tudo igualzinho ao que a gente viu. A única peculiaridade aqui que eu peço é a seguinte: CDB é muito, muito, muito flexível em termos de prazo e em termos de rentabilidade. Só tem uma peculiaridade. Se o CDB for pré ou pós-fixado, a taxa DI, por exemplo, ele não terá prazo mínimo. Prazo mínimo. Tá, Eduardo? Deixa eu ver se eu entendi. Se eu for lá no banco hoje e quiser fazer um CDB de um dia, eu posso? Sim. Se ele for pré-fixado ou se ele for pós-fixado, indexado à taxa do CDI. Bacana. Agora, se ele for atrelado a TR, Eduardo, posso ter um CDB que paga TR mais 5, TR mais 6, TR mais 2? Pode. É muito raro. Eu nunca vi, mas pode. Esse CDB, se for indexado a TR, ele tem que ter um prazo mínimo de um mesinho. Essa é a única peculiaridade, tá? Então lembra, regra geral, CDB pré e CDB indexado ao CDI, que são os mais comuns, não tem prazo mínimo. Eu posso fazer um CDBzinho pré ou indexado ao CDI de um diazinho. No entanto, se ele for atrelado, tiver a sua rentabilidade atrelada a TR, aí é um mês. Eduardo, quem é que pode emitir o CDB? Lembra, se é CDB, quem pode emitir são os bancos. Todos eles, sim, banco múltiplo, banco comercial, banco de investimento, banco de desenvolvimento. Lembra, nós temos que as caixas econômicas também podem emitir. A Caixa Econômica Federal também pode emitir. Lembra, a Caixa Econômica Federal acaba fazendo a mesma coisa que os bancos fazem, só tem um nome diferente porque ela é controlada pelo governo, ela é 100% do governo, ela é uma empresa pública, ela não é uma sociedade anônima. Para ter denominação banco tem que ser sociedade anônima. E mais recentemente, presta atenção para isso, mais recentemente, o nosso Conselho Monetário Nacional, que é exatamente isso, o órgão máximo do Sistema Financeiro Nacional, deliberou que as financeiras também podem emitir CDB. As financeiras, que é um nome carinhoso, o apelido que a gente dá para sociedades de crédito, financiamento e investimento, também podem emitir CDBs. Lembra? Fui lá, fiz um CDB, vai ter prazo, vai ter rentabilidade. Eu posso resgatar antecipadamente? Pode, de acordo com o que tiver lá nas cláusulas do CDB. Alguns permitem resgate antecipado, outros não. Outros permitem com uma carência, enfim. A maioria dos CDBs de gente assim que não tem muita grana como nós é CDB de liquidez diária. Tu faz o CDB, ele fica contando, precisou de dinheiro, tu vai lá e resgata sem problema nenhum. Bacana? Deu zica. A instituição que você depositou os recursos por determinado prazo quebrou, deixou de existir. Lembra que tem esse mecanismo aqui de proteção que é o nosso Fundo Garantidor de Crédito. Ah, bacana, Eduardo. Entendi muito bem o CDB. Se a gente entender o CDB, a gente também vai entender o DPGE.
O DPGE é um depósito a prazo. Olha o nomezinho dele. Ele é um depósito a prazo igualzinho ao nosso CDB. A dinâmica é a mesma. Vai lá um investidor, faz um depósito por um determinado prazo na instituição financeira e esse investidor passa a ter direito de receber o que ele depositou acrescido de juros. Tá, Eduardo, mas qual é a diferença? A diferença, olha o nomezinho, a diferença do DPGE é que ele vai ter uma garantia especial. Mas por que isso? Respira e olha para mim. Lá em 2008, 2009, teve uma crise financeira provocada, tendo início pela uma crise do subprime lá nos Estados Unidos. Enfim, gerou uma desconfiança geral entre os investidores ao redor do mundo. Tá, mas a crise não era dos Estados Unidos? Sim, mas ela se espraiou, como diz o gaúcho. E chegou aqui no Brasil. Os investidores ficaram com medinho de fazer um depósito a prazo nos bancos, principalmente nos bancos pequenininhos. Ah, Eduardo, banco pequenininho que se lixe, que quebre. Não. Tem muitos bancos pequenininhos que são bancos de nicho, conforme a gente costuma denominar no mercado financeiro. O que é um banco de nicho? É um banco que opera especializado num determinado segmento da indústria, num determinado segmento da economia como um todo. Financiar lá o setor do agronegócio, financiamento de carro. Ele precisa de funding, ele precisa de grana, ele precisa de captar recursos. E a principal fonte de captação dessas instituições era o CDB. Daí os investidores começaram a ficar com medinho e, claro, começaram a migrar para os bancões. Os banquinhos pequenos ficaram lá, instituições financeiras pequenas, ficaram lá chupando o dedo. E quando os investidores faziam CDB nos banquinhos pequenos, eles faziam limitado à garantia do Fundo Garantidor de Crédito. Daí, de novo, surgiu o nosso Conselho Monetário Nacional, o órgão máximo, e falou o seguinte, para facilitar a vida dos banquinhos pequenos e para não prejudicar os setores que são financiados por eles, eu, Conselho Monetário Nacional, estou criando um depósito a prazo com garantia especial. É um depósito a prazo igual ao CDB, no entanto, ele vai ter uma garantia especial fornecida pelo Fundo Garantidor de Crédito. Veja, quem oferece essa garantia especial não é o governo, nada a ver com o governo, é o próprio Fundo Garantidor de Crédito, que, como nós vimos, é uma associação civil sem fins lucrativos, que serve para prestar esse tipo de garantia, um clubinho lá dos bancos. Bacana? Esta garantia, olha como ela é especial mesmo, tem o valor máximo de 40 milhões de reais. Eduardo, não era 20? Sim, no início era 10, depois foi para 20, agora é 40 milhões de reais. Mas não era algo emergencial para 2019, para passar a crise? Era, mas daí o sistema se acostumou, o que era lá transitório acabou virando permanente. Logo, hoje o DPGE é o depósito a prazo com garantia especial que oferece uma garantia aos seus detentores de até 40 milhões de reais. Quem oferece essa garantia é o nosso Fundo Garantidor de Crédito. Então respire e olha para mim, lá na prova, no frigir dos ovos, CDB e DPGE são depósitos a prazos. Eu aplico os recursos por um determinado período, o emissor, o banco, a Caixa Econômica ou a nossa Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento, as queridas e conhecidas popularmente como financeiras, devolvem os recursos acrescido de juros. Deu zica, aí começa a diferença. Se deu zica e eu tenho um CDB, o máximo que o FGC vai me garantir é 250 mil. Deu zica e eu tenho um DPGE, eu posso ficar mais tranquilo, porque o máximo que o FGC vai me garantir são 40 milhões de reais. Ah, Eduardo, entendi, bacana. O DPGE
embora possa ser emitido pelos bancões, ele é muito mais viável para os banquinhos pequenos. Os bancões, se eles querem captar muita grana, eles usam CDB. Por mais que eles captem pelo CDB um pouquinho de cada um, olha só a pulverização, a capilaridade que eles têm. Eles têm diariamente acesso a milhões de clientes para captar recursos. Os banquinhos pequenininhos, as financeiras, não têm esse monte de agência aí. Logo, quando eles captam, eles têm que captar um volume considerável de cada investidor para ter funding, para ter recursos suficientes para emprestar. Bacana? Por isso que o DPGE acaba sendo usado pelos pequenininhos. E, finalmente, a nossa letra financeira. Tá, Eduardo, vai dizer que uma letra financeira também é um depósito a prazo? Não. Uma letra financeira se assemelha, de fato, a uma dívida de fato que a instituição financeira está fazendo. Tá, Eduardo, mas se a instituição financeira quer captar recursos, por que ela não usa o depósito a prazo, seja CDB ou seja DPGE, e ela usa a letra financeira? A letra financeira é um instrumento de dívida para o nosso setor bancário de longo prazo. Eduardo, um CDB não pode ter 5 anos, 10 anos, 15 anos? Pode, mas é raro. O mais comum é eu ter um CDB de 3 meses, de 6 meses, de 1 ano, de 2 anos. Quando a instituição financeira queria alongar a sua estrutura de captação, ela encontrava muita dificuldade ao utilizar o CDB. Por isso que foi criado este título aqui, ó, a letra financeira foi criada para permitir a instituição financeira fazer um alongamento da sua estrutura de captação. Claro, para que ela quer alongar a estrutura de captação? Ela quer alongar o prazo para devolver a grana para conseguir emprestar por um prazo maior também. Ela quer fazer o casamento dos prazos, como a gente diz no mercado financeiro. Bacana? Ela quer casar o prazo do empréstimo que ela está fazendo com o prazo da captação dela. Porque imagina, ela capta 1 ano e empresta 5. Daí a instituição financeira está sempre com o coração na mão lá, rezando para um monte de correntista não vir ao mesmo tempo resgatar os recursos. Senão dá descasamento, pode dar crise de liquidez, daí é segura na mão de Deus e vai. Certo? Então, por isso que a gente precisava de uma estrutura de captação mais adequada, que permitisse o alongamento da dívida. É aí que surge a nossa letra financeira. Esta letra financeira vai ter um prazo, tem que ter um prazo superior a 2 anos lá na prova, ó, um prazo superior a 2 anos. Outro ponto importante para a prova, a letra financeira, enquanto dívida, ela não vai ter, ela não conta com a garantia do fundo garantidor de crédito. Nada, Eduardo, nada. Então veja, eu fui lá no mesmo banco, fiz um CDB, um DPGE e uma letra financeira. O banco quebrou, subiu aos céus. Eu tinha 250 mil no CDB. Nem fico preocupado porque o FGC vai lá e vai me devolver os 250 mil reaisinhos. Tinha mais 4 milhões no DPGE. Vai lá, a instituição financeira também me devolve os 4 milhões. Me devolve sim, porque o DPGE tem a garantia especial. Bacana? E tinha mais uns 500 mil reais na letra financeira. Esse não vai ser garantido pela FGC. Tá, Eduardo, como assim não vai ser garantido pela FGC? Não vai. Eu vou ter que ficar na fila lá dos credores. Olha que bonito. Eu fico na fila dos credores quando eu tenho uma letra financeira, da mesma maneira que eu fico na fila dos credores quando eu tenho uma debenture e a sociedade anônima não financeira, lá a Gerdau, por exemplo, quebra e não paga. Eu fico lá na filinha dos credores. E qual vai ser o teu lugar na fila dos credores, Eduardo? Depende. Depende do tipo de letra financeira que eu fiz. Outro ponto importante para a prova. Eu posso ter uma letra financeira não subordinada ou uma letra financeira subordinada, ou seja, que tem cláusula de subordinação.
O que é subordinação? Subordinação, como o próprio nome sugere, é aquela letra financeira que vai subordinar o detentor, o titular, a todos os outros credores. Quando eu compro uma letra financeira subordinada, eu aceito, tá lá na cláusula, eu aceito, concordo com aquela cláusula, eu aceito ficar no último lugar da fila. Vai pagar todos os credores, pagou todo mundo, eu sou o último credor a receber. Eu só vou ter prioridade, eu só vou ficar na frente, sabe de quem? Dos acionistas. O acionista pega o residual, porque lembra, acionista é dono, acionista não é credor. Acionista só vai ver alguma coisa se os credores todos receberem o que eles têm direito. É claro, pensa comigo, se na letra financeira com cláusula de subordinação eu vou ficar no final da fila, eu vou ter mais risco ou menos risco? Ah, Eduardo, tu vai correr mais risco. Bacana. Logo, a instituição emissora vai ter que me dar mais retorno. Por isso, olha só, o valor unitário mínimo, olha só, vai ser de 300 mil reais na subordinada. Por que colocaram 300 mil reais como valor unitário mínimo? Para só investir numa letra financeira com cláusula de subordinação o cara que tem muita grana. Daí eu já vou filtrando, o cara que tem 300 mil para colocar numa letra financeira com cláusula de subordinação, se der zica, o banco quebrar e não tiver grana para devolver para ele, é tranquilo, né? Tranquilo, porque ele tinha os 300 mil reais aqui para comprar. Agora o carinha que é mais indefeso lá, que tem pouca grana, relativamente pouca grana, ele pode comprar uma letra financeira sem esta cláusula de subordinação, ou seja, que não contém a cláusula de subordinação, porque o valor mínimo é de 50 mil. Beleza? Ah, Eduardo, agora eu entendi. CDB e depósito a prazo garantido, CDB e depósito a prazo com garantia especial garantido pela FGC. CDB, limite normal, 250 mil, e DPGE, limite vinculado à garantia especial, 40 milhões. Bacana? Quem pode emitir? Banco, de maneira geral, Caixa Econômica e financeiras. Letra financeira é, de fato, mais parecido com uma dívida. Serve para alongar o prazo de captação do banco. Pode ser com subordinação ou sem subordinação. Quem pode emitir? Os bancos, de maneira geral, banco comercial, múltiplo, desenvolvimento, investimento. As financeiras também pode, sociedade de crédito, financiamento e investimento, as caixas econômicas. O que começa a mudar aqui é o seguinte, também pode emitir letra financeira as companhias hipotecárias, as sociedades de crédito imobiliário, as cooperativas de crédito e o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Lembra na prova? As letras financeiras são mais democráticas, serve para o sistema como um todo, além dos bancos, da Caixa Econômica e das financeiras, que é normal, também entra como possibilidade de emissor as companhias hipotecárias, as sociedades de crédito imobiliário, as cooperativas de crédito e o nosso famoso BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. O BNDES tem lá uma série de critérios específicos, mas na prova não nos interessa isso, certo? Teoricamente, ele também pode. Qualquer dúvida sobre o assunto, é só entrar em contato. Se liga principalmente na diferença, quem tem ou não tem FGC, e quem tem se liga na diferença dos valores, 250 CDB e 40 milhões, 40 não é mais 20, é 40 milhões o DPGE, certinho? Como sempre, você sabe o que fazer, tendo dúvida é só entrar em contato.